Este vídeo conta com o apoio do Telecine. Clicando no link da descrição e no comentário fixado, você que acompanha o Cinemascope pode resgatar 30 dias grátis para assistir não só a musicais como Amor, Sublime Amor, mas a outros filmes que marcaram a era de ouro de Hollywood. Não deixe de conferir também as centenas de títulos presentes no Festival 125 anos de cinema e comece hoje a expandir o seu repertório e conhecimento sobre a sétima arte. O cinema tende a refletir o momento histórico e cultural de cada época. Em seus 125 anos, a sétima arte já foi palco das mais diversas influências e movimentos estilísticos. Mas talvez nenhum deles seja tão emblemático para a indústria cinematográfica quanto a Era de Ouro de Hollywood, que ficou marcada como o período dos grandes musicais. Este momento glamuroso do cinema norte-americano, também conhecido como Era Clássica, vai da década de 20 até por volta dos anos 60. Começou com a chegada dos longas-metragens sonoros, que rendiam muito mais nas bilheterias dos cinemas. Os estúdios, então, aderiram a certas fórmulas narrativas que eram populares junto ao público, como musicais, westerns, comédias e animações. Foi nessa época que se instaurou em Hollywood o Studio System, ou Sistema de Estúdios, que se tornou a base da indústria cinematográfica dos Estados Unidos nas décadas seguintes. Os principais estúdios tinham em sua folha de pagamento profissionais fixos, como diretores, produtores, roteiristas e atores. Além disso, eram donos também de salas de cinema, onde exibiam seus próprios longas. Ou seja, os estúdios tinham em suas mãos os processos de produção, distribuição e exibição, o que permitiu com que lançassem um número muito expressivo de filmes. Logo, isso transformou Hollywood na capital do cinema norte-americano, a chamada Fábrica de Sonhos, ou Tinseltown, traduzindo Cidade de Latão, ou seja, algo que brilha, mas não é ouro de verdade. Nesse contexto, surgiu também o Star System, ou Sistema de Estrelas, em que os estúdios promoviam jovens atores ao estrelato. Os executivos da MGM costumavam dizer que tinham em seu estúdio mais estrelas do que havia no céu. Esses atores eram moldados para personificar o glamour hollywoodiano, muitas vezes recebendo um novo nome, até mentindo sobre suas vidas. Era um cinema mais preocupado com a imagem do que com o conteúdo. Marilyn Monroe, uma das grandes atrizes do cinema clássico, dizia que Hollywood era um lugar onde se pagava $1000 por um beijo e 50 centavos pela sua alma. Toda essa preocupação com uma fachada de glamour e felicidade tinha um motivo. A Era de Ouro de Hollywood começou ao final da Primeira Guerra Mundial, que deixou a Europa devastada e teve consequências econômicas no mundo inteiro. Além disso, a crise de 1929 provocou aos norte-americanos uma enorme sensação de pessimismo. Por isso, esse cinema escapista e fantasioso, tendendo para finais felizes e vendendo um sonho americano bem diferente da dura realidade, era perfeito para aplacar a desolação que pairava no ar. O curioso é que durante as décadas de 30 e 40, com a Segunda Guerra Mundial dizimando populações e arrasando ainda mais a economia do mundo inteiro, o Studio System alcançou seu ápice, com enormes sucessos de bilheteria, muitos deles premiados com diversos Oscars, como O Mágico de Oz e O Vento Levou, No Tempo das Diligências, King Kong, Aconteceu Naquela Noite, Casablanca, A Felicidade Não Se Compra, A Dama de Xangai e Rio Vermelho. A tensão continuou nos anos 50, com a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, que deu início à corrida espacial. Nesse período, foram lançados musicais como o clássico Cantando na Chuva, estrelado por Gene Kelly, que rendeu uma das cenas mais icônicas do cinema mundial. I'm singing
singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. Outro exemplo dessa época é Cinderela em Paris, com a queridinha Audrey Hepburn, que também estrelou Minha Bela Dama, já nos anos 60. Da mesma década, o filme Feitiço Havaiano, com o astro da música Elvis Presley, levou para o cinema o que estava bombando na cultura pop. Já o musical Amor, Sublime Amor foi uma adaptação para as telas de um grande sucesso da Broadway, inspirado no clássico Romeu e Julieta, de Shakespeare. O filme, dirigido por Robert Wise e lançado em 1961, retrata uma Nova York dos anos 50, onde uma história de amor acontece em meio a duas gangues rivais. Assim como outros musicais clássicos, o longa usa música e dança como um elemento narrativo para estabelecer a atmosfera e manter o espectador entretido durante todo o tempo do filme. O enredo se desenvolve de maneira objetiva e linear, com começo, meio e fim bem definidos. Na cena inicial, o número musical já deixa claro o antagonismo entre a gangue dos Jets e os imigrantes porto-riquenhos. Isso não impede que o melhor amigo do líder dos Jets, o sonhador Tony, interpretado por Richard Beymer, se encante pela porto-riquenha Maria, vivida por Natalie Wood, que na verdade não tinha qualquer traço latino e precisou ser dublada nas músicas pela cantora Marni Nixon, mas ganhou o papel por ser uma ótima atriz e dançar muito bem. As coreografias impressionantes e grandiosas são uma das marcas clássicas de Amor, Sublime Amor. As cenas musicais passam toda a emoção e tensão da história, apoiadas pelo trabalho técnico impecável, principalmente a edição, direção de arte e de fotografia. Não à toa, o longa foi indicado a quase todos os prêmios técnicos do Oscar no ano seguinte. Foram 12 indicações e 10 estatuetas, incluindo o melhor filme. A cinematografia espetacular é a característica dos últimos anos da Era de Ouro, que abusava das novas tecnologias e de grandes orçamentos para trazer à tela cores vibrantes e uma qualidade visual que não deixa nada a desejar às produções contemporâneas. Os cenários refletem uma cidade dinâmica e cheia de detalhes intrigantes, um palco perfeito para os grandes números musicais. A cenografia e a iluminação se desenvolveram muito nessa época, não só para tornar as imagens mais atrativas, mas para orientar e prender a atenção do público. Já a edição continuada, chamada de montagem invisível, era usada porque os cortes muito bruscos faziam com que o público sentisse estranhamento e se desconectasse da história. Ou seja, a proposta da narrativa clássica era guiar o olhar e os sentimentos do espectador ao máximo, inclusive com o uso da música para enfatizar os momentos mais catárticos. Com toda essa beleza estética e sonora, Amor, Sublime Amor ameniza alguns aspectos da realidade, tornando a Nova York fictícia mais charmosa e palatável do que a verdadeira Big Apple. Há violência entre as gangues, mas ela se expressa por meio de coreografias maravilhosas. Há pobreza, mas todos os personagens são belos e bem vestidos. Há imigrantes, mas eles acreditam mais no American Way of Life do que os próprios americanos. Por isso os musicais tiveram tanta popularidade durante tanto tempo. A música transportava o público para lugares maravilhosos, onde os personagens até podiam ser pobres, mas não se via guerra, fome ou recessão. E mesmo quando os dramas na tela se aproximavam dos reais, havia sempre a certeza de um final feliz para os personagens. Desse modo, era possível mergulhar em mundos encantadores e fantásticos, repletos de ritmo, dança e alegria. Muito diferentes do dia a dia da maioria das pessoas. Era um modelo narrativo quase ingênuo, que criava uma espécie de realidade alternativa, mas ele garantiu o sucesso dos musicais clássicos por décadas.
Prova disso é que, diferente da história original de Shakespeare, Amor Sublime Amor torna a tragédia final dos protagonistas um pouco mais leve. Tony é morto por um membro da gangue rival, não por suicídio, e Maria sobrevive. Não é necessariamente um final feliz, mas o público sai do filme com a impressão de ter visto um espetáculo satisfatório, além de visualmente e musicalmente fascinante. Vale lembrar que Hollywood não produziu somente o cinema romântico dos musicais em sua era de ouro. Uma das maiores obras cinematográficas de todos os tempos, Cidadão Kane, de Orson Welles, foi lançado em 1941. Com tanto dinheiro em caixa, os estúdios podiam se dar ao luxo de apostar em projetos mais arriscados, como foram também os filmes de Howard Hawks, Alfred Hitchcock e Frank Capra, que lutavam para manter a liberdade criativa frente aos grandes magnatas da indústria. A era clássica hollywoodiana entrou em decadência quando um ato federal nos Estados Unidos separou os processos de produção e de exibição dos filmes, acabando com o monopólio dos grandes estúdios. A popularização da TV também contribuiu para que as pessoas deixassem de frequentar tanto as salas de cinema, que tiveram um pouco de dificuldade para competir com o novo formato. Nessas alturas, o cinema já sentia a necessidade de reinventar suas linguagens, com movimentos de vanguarda como o neorrealismo italiano e a nouvelle vague francesa. Afinal, evoluir é preciso, mas olhar para trás e reviver o que já foi criado também. Felizmente, para isso, sempre teremos o cinema clássico. E sempre teremos a música para trazer um pouco de encanto à realidade, principalmente quando queremos escapar para um lugar onde não existam problemas. Do you suppose there is such a place, Toto? There must be. Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. Quer ter acesso a conteúdos mais aprofundados sobre cinema? Então conheça a plataforma de cursos do Cinemascope. Nela, você encontra aulas imersivas sobre cinema nacional e internacional, ministradas por professores multidisciplinares. Os cursos são 100% online e podem ser feitos de onde você estiver. Os alunos também recebem e-books exclusivos e certificados digitais, além de participar de grupos de debate sobre a sétima arte. Faça parte dessa jornada de conhecimento com a gente. O link para saber mais está na descrição.